Então, ó, na última aula, na aula da sexta-feira, a gente começou a falar sobre funções com mais de uma variável independente, né? Mais especificamente com duas, porque até duas a gente consegue visualizar graficamente essas funções, né? Mas todos os conceitos que a gente tem visto, a gente pode estender facilmente para funções de mais de duas variáveis independentes. Então, hoje a gente vai continuar trabalhando com essas funções com mais de uma variável independente, vendo os conceitos de diferencial total e derivada total dessas funções, tá? Então, começando pelos diferenciais, né? O que é que são diferenciais? E aí eu vou iniciar por uma função de uma única variável, tá? Então, eu tenho aqui y como uma função de x. A gente viu que a derivada dessa função eu posso representar com essa notação aqui, ó, ou com essa notação, tá? Essa primeira aqui, eu tenho esse símbolo indicando que a gente está derivando y em relação a x, e essa outra notação é só para a gente enfatizar que a derivada, ela deriva de uma função primitiva, né? Então, a derivada, a função que eu estou encontrando aqui, ó, ela deriva dessa função f de x, certo? Bom, aí a gente viu na definição de derivada o que é a derivada. A derivada nada mais é do que um tipo especial de limite, né? É o limite, ó, desse quociente de diferenças. É o limite da variação de y dividido pela variação de x, quando a variação de x tende a zero. Tá? Isso aqui é a definição de derivada de uma função, considerando y como uma função de x, certo? Então, ó, ΔY sobre ΔX vai ser igual a dy sobre dx, quando? Quando ΔX tende a zero. Se a gente não tiver essa exigência aqui, do ΔX tendendo a zero, ΔY sobre ΔX vai ser diferente disso aqui, dy sobre dx, tá? E aí eu vou dizer que essa diferença vai ser igual a um valor delta, tá? Então, de novo, ΔY sobre ΔX só vai ser igual a dy dx quando ΔX tende a zero. Se eu não tiver essa exigência, eles vão ser diferentes. Aí eu estou dizendo que eu vou chamar essa diferença só de delta, tá? Sabendo que quando ΔX tender a zero, ΔY sobre ΔX, né, vai se aproximar de dy sobre dx. E essa diferença aqui vai se aproximar de zero. Tá? Então, isso aqui é diferente disso, quando não tiver a exigência do ΔX tendendo a zero. À medida que o ΔX tende a zero, ΔY sobre ΔX se aproxima de dy sobre dx, que é a mesma coisa dizer que a diferença entre esses dois valores está se aproximando de zero, certo? Bom, o que eu vou fazer agora, então, é multiplicar ambos os lados por uma constante, ΔX, e reorganizar os termos. Ó. Então, esse termo aqui eu tinha ΔY sobre ΔX vezes ΔX, eu fiquei somente com ΔY. Esse aqui eu multipliquei por ΔX, joguei para o outro lado, ó, então foi para o outro lado positivo. E aqui eu fiquei com delta vezes ΔX. Tá? Essa equação aqui eu posso representar também dessa forma, né? Daqui para cá, o que eu mudei foi só a notação da derivada, né? Ao invés de representar a derivada de y em relação a x com dy dx, eu representei utilizando essa notação de linha aqui, certo? Mas observa que essa equação descreve para a gente o quê? Descreve para a gente a variação de y resultante de quem? De uma variação de x quando a gente parte de um valor inicial de x. Então, essa equação está descrevendo para a gente o quê? A variação da variável y, resultante de quê? De uma variação na variável x, quando a gente parte de um valor inicial de x. Tá? Essa equação ela também sugere para a gente o seguinte, ó, se a gente ignorar esse termo aqui, a gente pode utilizar só esse outro para representar quem? A variação de y. Tá? Sendo que essa aproximação
vai ser melhor quando o quê? Quando a variação em x for cada vez menor. Tá? De novo, essa equação, se a gente omitir, se a gente ignorar esse último termo aqui, ó, delta vezes delta x, eu posso utilizar esse outro aqui, ó, como uma aproximação de delta y. Mas a gente vai estar cometendo um erro, né? Porque delta y é isso mais y, mais isso aqui. Se eu ignorar isso, eu vou estar cometendo esse erro aqui. Sendo que esse erro vai se tornando cada vez menor quando? Quando esse Δx aqui, ó, for ficando cada vez menor. Que esse termo aqui vai ser menor. Vamos ver isso graficamente. Eu quero mostrar o seguinte. Aqui em vermelho, eu tenho um gráfico de uma função, f de x, certo? Quando o x é x0, um valor aqui qualquer, o valor da função é esse, ó, f de x0. E aí eu tenho esse ponto A sobre o gráfico da função. Tá? Eu vou pegar um novo valor para x, que eu estou chamando aqui ó, de x0 mais Δx. Para esse valor de x, quem que é o valor da função? Está aqui, ó. É o f de x0 mais Δx, que vai me dar esse ponto B sobre o gráfico da função. Tá? Então, ó, quando eu passo do ponto A para o ponto B, minha variação em x, que eu estou representando por ΔX, aqui é de quanto? 3,04, que é o comprimento desse segmento de reta F. E quando eu passo do ponto A para o ponto B, a variação em y no valor da função é de quanto? 4,77. Então, quando eu variei o valor de x, aumentei o x em 3,04, o valor da função passou desse aqui para esse, aumentou em 4,77, que é o que eu estou representando por ΔY, certo? Aí só para lembrar, se eu tivesse aqui, ó, vou pegar aqui uma reta que passa por esses pontos AB. Como é que eu acho a inclinação dessa reta? Lá do iniciozinho do curso, né? Aquela parte de revisão. Eu tenho uma reta, eu tenho dois pontos, como é que eu acho a inclinação da reta? Aqui graficamente, bastava eu pegar o quê? Ó? Esse segmento, o comprimento desse segmento de reta BF, que é o ΔY, e dividir por quem? Pelo comprimento do segmento de reta AF, que é o ΔX. Então, se eu pegar esse segmento de reta, o comprimento dele, e dividir por esse, ou seja, ΔY sobre ΔX, eu vou ter o quê? A inclinação dessa reta AB, certo? Bom, mas aí digamos que eu vou fazer o seguinte. Eu vou traçar agora uma reta tangente ao gráfico dessa função, passando por esse ponto A. A reta é essa aqui, ó. Pronto. Aqui eu tenho uma reta tangente ao gráfico dessa função, passando pelo ponto A. Tá? Como é que eu acho esse comprimento aqui desse segmento de reta, ó? Fn. A gente já viu, né? Para eu encontrar a inclinação dessa reta, o que é que eu faria? Eu pegaria esse segmento de reta, o comprimento dele, e ia dividir por esse, ó, 3,04. Quando eu dividisse esse por esse, eu ia ter a inclinação dessa reta. Então, se eu pegar a inclinação dessa reta e multiplicar por ΔX, que é o segmento AF, eu vou ter quem? O segmento FN. De novo, eu achar a inclinação dessa reta é o quê? É esse segmento dividido por esse. E eu tenho a inclinação dessa reta. Então, para eu encontrar esse segmento, bastaria eu pegar a inclinação dessa reta e multiplicar por esse outro aqui, ó, por ΔX. E aí a pergunta, eu sei a inclinação dessa reta, eu tenho que pegar a inclinação dela, multiplicar por ΔX, e eu vou ter esse segmento de reta aqui, Fn. Mas quem é a inclinação dessa reta? A gente viu, né, que graficamente a derivada representa o quê? A inclinação da reta tangente ao gráfico da função naquele ponto. Ou seja, se eu calcular a derivada dessa função f e jogar o x igual a x0, eu vou estar encontrando um valor. E esse valor é o quê? É a inclinação dessa reta. Então, se eu pegar
a inclinação dessa reta e multiplicar por ΔX, eu tenho esse segmento aqui. Está aqui, ó. Vai ser f' de x0, ou seja, a derivada da função f, calculada para x igual a x0, eu tenho a inclinação dela, multiplicada por esse segmento aqui, ΔX, eu vou ter esse segmento de reta aqui, NF. Tá? Então, ó, a variação em y, quando eu passo de x0 para x0 mais ΔX, ou seja, quando eu estou variando o x em ΔX, é essa daqui, ó. É o segmento de reta, o comprimento de f até b, ó. Que aí eu posso ver como somatório desses dois, ó. De f até n, mais de n até b. Que era o que a gente tinha no slide, né? Eu tinha que ΔY era o quê? Era f' de x vezes ΔX mais alguma coisa. O alguma coisa eu representei como delta vezes ΔX. Então, esse segmento de reta aqui, ó, de n até b, eu estou dizendo que é delta vezes ΔX. Quando eu somar esse com esse aqui, eu tenho a variação real de y, né? O meu ΔY. Observa que para esse exemplo aqui, para esse ΔX, se eu considerar como aproximação de ΔY só esse termo aqui de baixo, ó, f' de x vezes ΔX, eu vou estar cometendo um erro bem grande, né? ΔY é tudo isso, ó, de f a b. Se eu utilizar como aproximação de ΔY somente esse termo, eu estaria dizendo que a variação y é de f até n, ó, esse comprimento. Eu estaria errando isso aqui, ó. Isso por quê? Porque nesse ponto aqui, a distância da reta tangente é grande para o gráfico da função, ó. A distância é essa daqui, ó, de b até n. Mas o que é que acontece com esse erro, com essa minha aproximação, quando eu diminuo o ΔX? Eu vou diminuir o ΔX, ó. Estou aproximando o B de A. Vê que agora, ó, se eu utilizar Fn para representar Fb, esse comprimento, eu ainda continuo tendo um erro, sendo que esse erro é menor do que o anterior. Tá? E assim vai ocorrendo à medida que eu diminuo o ΔX. Ó. Porque à medida que eu diminuo o ΔX, o meu ΔY, que é esse aqui, eu vou estar errando cada vez menos se eu representar o ΔY por essa expressão aqui, ó, f' de x vezes ΔX. Eu posso visualizar graficamente como, ó, à medida que o meu ΔX está cada vez menor, vê que o gráfico da função, que está aqui em vermelho, ele está se aproximando de quem? Ó? Da reta. Ó. Então, quanto mais próximo da reta eu tiver, menor é esse meu erro aqui, ó. Mais próximo, f' de x vezes ΔX vai estar de ΔY. Eu vou resumir, certo? Ó, a gente viu no slide que ΔY era igual a f' de x vezes ΔX mais delta vezes ΔX. Tá? Graficamente é isso aqui. Ó. O ΔY é a variação real em y, quando eu tenho a variação em x igual a ΔX. Tá? Aí o que é que eu disse? Ó, a gente pode ignorar esse delta vezes ΔX e utilizar somente esse outro termo aqui, ó, como uma aproximação de ΔY. Aí o que eu estou vendo aqui graficamente é que nesse exemplo, para essa situação aqui, se eu considerar só isso aqui para representar o ΔY, eu vou estar cometendo um erro grande, né? Porque o ΔY, ó, é 4,11, que é a distância de F para B. E se eu utilizar somente esse termo para representar esse valor, eu vou estar dizendo que ΔY é de quanto? Da distância de F até N. Ó. Eu vou estar cometendo esse erro aqui. Sendo que aquela aproximação vale quando eu tenho um ΔX bem pequenininho. Quanto menor o ΔX, aí sim, melhor é a minha aproximação, utilizando esse termo aqui para representar o ΔY, que é o que eu estava tentando mostrar aqui, ó. Estou diminuindo o ΔX. Então, ó, o erro é isso aqui, essa distância de N para B. Vê que ele está diminuindo. Se ele for bem pequenininho, aí sim, f' de x vezes ΔX vai ser quase igual ao o ΔY. E aí eu tenho uma boa aproximação.
Então, ó, o que a gente vai fazer agora é o seguinte. Eu vou renomear essas distâncias, certo? Essa distância aqui de A a F, que eu chamei de ΔX, a gente vai representar agora por dx. E essa distância aqui, ó, de F até N, que é quem eu utilizei para representar o ΔY, para pequenos valores de ΔX, eu vou chamar agora de dy. Tá? Então, dy é essa distância aqui, ó, de F para N, e dx é essa distância de A para F. Tá? Então, se eu pegar dy e dividir por dx, eu vou ter o quê? Se eu pegar esse segmento de reta, o comprimento dele, e dividir pelo comprimento desse segmento, eu vou ter quem? A inclinação da reta. Né? Se eu pegar dy, como eu defini, como sendo esse segmento, e dividir por dx, que é esse segmento, dividir esse por esse, eu tenho a inclinação dessa reta aqui. E a inclinação dessa reta é o quê? É a derivada da função calculada para x igual a x0. Então, voltando aqui para os slides, ó, a gente vai ter que dy sobre dx, e aí, novamente, o dy é aquela distância, tá? E dx é aquela outra distância que eu mostrei para vocês no gráfico. Tá? Diferentemente aqui, ó, do início, eu tinha dy dx representando o quê? A derivada da função. Isso aqui é um símbolo que indica que eu vou derivar y em relação a x. A partir de agora, eu vou tratar dy e dx como quantidades. Aqui eu tenho a razão, o quociente de duas quantidades, certo? Graficamente é o que eu mostrei. O dx é a variação em x, o ΔX, e o dy. O dy é quem eu vou utilizar para representar, para aproximar a variação em y, para aproximar o ΔY. E aí a gente viu que dy sobre dx era a inclinação daquela reta n no gráfico, que a gente viu também que era dado pela derivada da função f de x. Como isso aqui são quantidades, ó, eu posso multiplicar ambos os lados por dx. Aí aqui dx vai cancelar com esse dx, eu vou ficar somente com dy. E do outro lado eu vou ficar com f' de x vezes dx. Essas quantidades aqui são as diferenciais. dy é a diferencial de y e dx é a diferencial de x. Eles vão indicar o quê? O dx vai indicar uma variação em x, que é o meu ΔX, e o dy. O dy é uma aproximação do ΔY, da variação em y, dada essa variação em x aqui. Lembrando o quê? Que essa aproximação vai ser tão boa quanto menor for a variação em x. Tá? E aqui algumas observações com relação a essa diferencial aqui. Ó. Primeiro, vê que eu tenho aqui, é como se o dx fosse uma variável independente e dy, que é a diferencial de y, fosse uma variável dependente. Ela depende de quem? Ó? Da variação em x, de dx, e do valor inicial de x. Tá? Outro ponto, a gente só pode representar uma diferencial em termos de outras. Ó. Vê que aqui eu tenho dy, que é a diferencial de y, sendo expressa em relação a quem? A uma outra diferencial, que é dx. Por quê? Porque aqui a gente tem uma vinculação, né? Entre a variação independente e a variação dependente. Então, sempre que eu tiver a representação de uma diferencial, ela vai estar expressa em termos de outras diferenciais. Aqui no caso de outra, né? Porque eu tenho uma função somente de uma variável, certo? Então, o que a gente vai obter daqui, ó, é dado uma variação em x, eu vou multiplicar essa variação em x pela derivada da função, calculada num valor inicial para x. Quando eu fizer esse produto, eu vou obter o quê? Uma aproximação da variação em y. Eu vou ter uma aproximação do ΔY. E essa aproximação vai ser tão melhor quanto menor for a variação em x. Então, um exemplo numérico. Eu quero calcular a diferencial de y, sabendo que y é menos x vezes x ao quadrado mais 3. Então, ó,
a diferencial de y é a derivada da função em relação a x vezes dx. Então, basta derivar essa função em relação a x e multiplicar por dx. E eu tenho uma diferencial de y. Tá? Eu posso derivar direto essa função aqui, utilizando a regra do produto, ou eu posso realizar aqui uma operação para simplificar a derivação. Eu posso multiplicar aqui, ó, menos x vezes x ao quadrado, vai dar menos x ao cubo, menos x vezes 3 vai ficar menos 3x. E aí, ó, a diferencial de y dividido pela diferencial de x é igual a quem? A derivada da função f de x. Foi o que eu coloquei aqui. Quem que é a derivada dessa função? Aqui é a aplicação das regras que a gente viu, ó, menos x ao cubo vai ficar menos 3x ao quadrado, menos 3x vai ficar menos 3. Lembrando que aqui eu estou trabalhando com diferenciais, né? Aqui são quantidades. Por isso que eu posso multiplicar ambos os lados por dx, e eu tenho que a diferencial de y vai ser isso aqui vezes dx. Então, dado um valor inicial para x, eu vou ter a derivada da função para aquele x. Se a gente der uma variação em x, qual que vai ser a variação em y aproximada? É dado por esse produto aqui, ó. E aí, mais uma vez, lembrando que isso aqui é uma aproximação para o ΔY, tá? Essa aproximação vai ser cada vez melhor, desde que a gente considere essas variações em x aqui cada vez menores. Bom, um conceito, então, que surge quando a gente trabalha com funções de mais de uma variável independente é o de diferencial total, tá? A ideia é a gente estender o conceito que a gente viu anteriormente agora para funções de mais de uma variável. Tá? Aqui eu vou mostrar com duas, mas, de novo, a gente pode estender essa definição para funções com mais do que duas variáveis, certo? Então, considero aqui que eu tenho z. Z depende de duas variáveis, ó, x e y. Então, eu tenho duas variáveis independentes. Para eu especificar um valor de z, eu preciso definir quem que é x e quem que é y. A gente viu a aula passada também, né, as derivadas parciais, que é um conceito que surge quando eu tenho funções de mais de uma variável independente. Né? Então, a gente representa a derivada parcial de z em relação a x com essa notação aqui. Tá? Como é que a gente calcula essa derivada? Utilizando as regras de derivação que a gente já viu, tá? Derivando essa função em relação a x, considerando a outra variável, que aqui é y, como uma constante. Então, para encontrar a derivada parcial de z em relação a x, eu derivo essa função em relação a x, utilizando as mesmas regras que a gente já viu, considerando a outra variável, aqui y, como uma constante. Tá? A gente viu isso na aula passada. E o valor que a gente vai encontrar para um dado x, y, vai significar o quê? O mesmo que significava no caso de uma função de uma única variável. É a taxa de variação de z, do valor da função, por unidade de variação em x, considerando que y se mantém constante, certo? Então, se essa aqui é a taxa de variação em z por unidade de variação em x, se a gente tiver uma variação em x de ΔX, quem que vai ser a variação resultante em z? Eu vou poder aproximar por que quantidade? Ó, essa aqui é a variação em z por unidade de x. Se x variar ΔX, aqui em dx, quem que vai ser a variação em z? Vai ser a parcial de z em relação a x, que me dá a variação por unidade, vezes a quantidade de unidades que x variou. Então, para uma variação em x dx, a variação resultante em z pode ser aproximada, ó, por isso aqui. Onde aqui eu tenho a derivada parcial de z em relação a x vezes dx. Por quê? Porque essa derivada parcial me dá a taxa de variação em z por unidade de variação em x. E aí eu estou multiplicando por quem? Pela variação em x. Aí eu vou ter a variação em z para essa variação em x dx aqui. Certo?
Da mesma forma para y, né? Dada uma variação em y, eu estou representando por dy, a variação resultante em z pode ser aproximada pelo quê? Eu vou pegar a derivada parcial de z em relação a y e multiplicar por dy. Por quê? Porque a derivada parcial de z em relação a y é a taxa de variação em z por unidade de variação em y. E aí eu estou multiplicando aqui, ó, pela variação em y. E aí eu vou obter o quê? A variação em z. Se a gente somar essas duas variações, a gente vai obter o que a gente chama de diferencial total de z, certo? Então, a diferencial total de z é a soma dessas duas variações aqui, tá? E o que é que ela vai representar? Ela vai representar uma aproximação da variação total em z, tá? Vai representar o ΔZ, quando eu estou variando x em dx e quando eu estou variando y em dy. E, de novo, essa aproximação de dz para ΔX vai ser cada vez melhor à medida que eu pego variações em x e variações em y cada vez menores, certo? Essa aqui, então, é a diferencial total. Ela surge, então, quando eu tenho uma variável que depende mais de... é função de mais de uma variável independente. Então, para eu ter uma estimativa da variação em z, eu vou ter que somar os efeitos, ó, dessas duas variáveis em z. De novo, isso aqui é uma aproximação para a variação real que a gente vai ter em z, quando varia o x em dx e o y em dy. Sendo que essa aproximação vai ser tão boa quanto mais próximo dx e dy forem de zero. Ou seja, quando eu tiver pequenas variações em x e y. Tá? Contrapondo, então, a diferencial total, que é como a gente vai chamar a diferencial de z, essas outras duas aqui são chamadas de diferenciais parciais da função z. Tá? Aí aqui é só a nomenclatura. Para exemplificar, ó, calcule a diferencial total dessa função. Então, eu tenho uma diferencial total, por quê? Porque z, ó, depende de duas variáveis, de x e de y. A diferencial total de z, eu represento por dz, e vai ser igual ao quê? O somatório, ó, dessas diferenciais parciais. Em que a primeira, eu vou derivar z em relação a x, multiplicar por dx, e a segunda, eu vou derivar z em relação a y e multiplicar por dy. Tá? A primeira, ó, quem vai ser dz? A derivada parcial de z em relação a x. Eu vou derivar z em relação a x, mantendo o y constante. Então, aqui eu vou ficar com 6x, mais y é um constante, ó, vezes x, a derivada em relação a x vai ser y. E aqui a derivada da constante, 0. Então, aqui eu tenho a derivada parcial de z em relação a x vezes dx. Mais, agora eu vou fazer para y a mesma coisa. Derivando z em relação a y, mantendo x constante. Isso aqui vai dar 0. Isso aqui vai dar x. E aqui eu vou ter menos 6y ao quadrado. Vezes dy. Tá? Então, aqui eu tenho a diferencial total de z. Para um dado ponto inicial xy, aqui eu vou ter um valor, aqui eu vou ter um outro valor. Se eu der uma variação em x e uma variação em y, e quiser saber a variação em z, basta eu jogar aqui, ó, multiplicar e somar os produtos. Aí eu vou ter aqui o quê? Uma aproximação da variação em z. Quando eu mudo o x nessa quantidade e o y nessa quantidade, partindo de um ponto inicial. Tá? É uma aproximação. Eu vou ter um errozinho aí, certo? Se eu jogasse na função ó, o valor inicial para x e y e achasse z, e depois jogasse um novo valor para x e y considerando essas variações, e subtraísse o resultado um do outro, eu ia ter o valor real, o ΔZ. Aqui eu vou ter uma aproximação dele. Mas, de novo, quando é que essa aproximação vai ser o melhor possível?
né? Quanto mais próximo de x e de y forem de zero. Vamos para mais um conceito, que é a derivada total. Aqui também, assim como os diferenciais totais, esse conceito de derivada total vai surgir quando eu tenho uma função de mais de uma variável independente, tá? E aqui tem mais o seguinte, é quando eu tenho uma função de mais de uma variável independente, aqui eu estou considerando duas, e quando existe alguma relação entre essas variáveis independentes, como aqui, ó, y é uma função aqui de x e w, tá? E digamos que x seja uma função de w. Eu tenho duas variáveis independentes que afetam y, e eu tenho uma relação entre elas, ó. W afeta x. X é uma função de w. Então, nessas situações, é que surge o conceito de derivadas totais, certo? Digamos que a gente queira encontrar a variação de y para uma dada variação em w. Eu quero encontrar a derivada de y em relação a w, certo? Como é que w afeta y? W afeta y de duas formas, ó. Se eu alterar w, eu vou alterar y por aqui, pela função f, tá? E se eu alterar w vai alterar x, e o x vai afetar y, né? Eu coloquei aqui um diagrama para ilustrar esses dois efeitos, né? Suponha que eu altere o valor de w. Quando eu altero o valor de w, eu vou ter, através da função f, uma alteração do valor de y, tá? Porque y depende de w. Esse é um efeito. E o outro? O outro, ó, quando eu alterar w, como x depende de w vai alterar o valor de x através da função g. Quando eu altero o valor de x, ó, o x afeta y através da função f. Então, a mudança em w afeta y por esses dois caminhos. Um caminho direto, que é através da função f. Como é que eu calculo esse efeito direto de w em y? Através, ó, da derivada parcial de y em relação a w. Faz sentido? A derivada parcial de y em relação a w é o quê? É a derivada dessa função em relação a w, considerando x constante. Ou seja, eu estou vendo aqui só o efeito de w em y. Eu não estou vendo aqui o efeito que w exerce em x e x exerce em y, porque eu estou considerando x constante. Então, quando eu calculo essa derivada parcial aqui, ó, eu estou obtendo esse efeito direto de w em y, sem considerar esse efeito indireto através de x. Por quê? Porque nessa derivada, eu estou considerando que x, a variável x, ela é constante. Então, eu estou realmente encontrando esse efeito, eu estou chamando aqui de efeito direto, tá? E o outro efeito? O outro efeito é um efeito indireto. Eu calculo como? Pelo produto dessas duas derivadas, ó. Eu estou pegando aqui a derivada de y em relação a x. Eu estou vendo como é que x afeta y. E estou multiplicando por quem? Pela derivada de x em relação a w. Ou seja, como é que w afeta x. Isso aqui vem da onde? Da regra da cadeia, né? Eu quero ver o efeito, ó, a variação em y, dada uma variação em w, pensando só nesse efeito indireto aqui. Então, o que é que eu faço? Eu derivo y em relação a x, vezes a derivada de x em relação a w. Só para tentar exemplificar, ó. Digamos que dx sobre dw, que é a taxa de variação em x por unidade de variação em w, seja 2. Ou seja, a variação em x é 2 vezes maior que a variação em w. E essa outra aqui, ó, a de y em relação a x, seja igual a 3. Então, se o w variar em unidade, o x vai variar em quanto? Se isso aqui é 2, 2 vezes 1, 2. E se eu sei que a taxa de variação de y em relação a x é 3, quando o w variar uma unidade, o x varia 2, o y vai variar em quanto? 3 vezes 2, em 6 unidades. Então, o efeito indireto de w sobre y passando por x, a gente pode calcular ele pelo produto dessas duas derivadas.
y em relação a x, vezes x em relação a w. Tá? Se eu somar esses dois efeitos, a gente tem a derivada total de y em relação a w. Eu vou ter aqui a variação em y por unidade de variação em w, considerando ó, estes dois efeitos, tanto o efeito direto como o efeito indireto. Por isso que a gente chama de derivada total. Aí, ó, cuidado só com as notações, certo? O que eu tenho aqui, ó, esse termo, é a derivada parcial de y em relação a w. Eu mantendo o x fixo. Eu vendo somente o efeito direto. Já a derivada total, não. É isso aqui mais o efeito indireto. Eu permito o x variar, certo? E aí eu represento dessa forma aqui, ó, com um Dzinho. Vou colocar um exemplo numérico, certo? Só antes do exemplo, aqui uma observação com um método alternativo, prático, para a gente calcular a derivada total de uma função em relação a uma variável a partir da diferencial total, que a gente viu anteriormente, certo? Ó, imagina que eu tenho y como uma função de x e w, de duas variáveis. Quem que é a diferencial total de y? Quem que é dy? Eu vou pegar a derivada parcial de y em relação a x, multiplicar por dx, mais a derivada parcial de y em relação a w, multiplicar por dw. Se tivesse outras variáveis aqui, eu continuaria soma, né, mais a derivada parcial da função em relação a outra variável, vezes d essa outra variável, a diferencial dela. E assim por diante. Tá? Então, essa aqui é a diferencial total de y, como a gente viu anteriormente. Digamos que eu quero encontrar a derivada total de y em relação a w. Então, eu vou pegar a diferencial total de y e vou dividir aqui por dw, né, que é o mesmo que eu multiplicar ambos os lados por 1 sobre dw. Aí eu vou ficar com isso aqui, ó. Aqui eu tenho a derivada total de y em relação a w. Vai ser o quê, ó? dw sobre dw vai dar 1. Eu vou ficar com a derivada parcial de y em relação a w, mais o produto dessas duas derivadas. Que é a expressão que a gente viu no slide anterior. Tá? Então, aqui é um método prático para a gente encontrar a derivada total. Eu acho a diferencial total da variável dependente e depois divido, aqui no caso, por dw, que eu queria a derivada total de y em relação a w. E eu vou ter aqui a expressão que vai me dar a derivada total. E aí é só calcular essas derivadas. Bom, dw com dw vai dar 1 e eu fico com a expressão que a gente tinha no slide anterior. Exemplo. Calcule a derivada total, né, de y em relação a w dessa função aqui, onde x, ó, é uma função de w. De novo, o conceito de derivada total surge quando eu tenho funções de mais de uma variável, onde eu tenho uma relação entre as variáveis independentes, ó, e que x se relaciona com w. X é uma função de w. Como é que eu acho essa derivada total? Eu acharia ó, a diferencial de y, que é isso aqui, dividiria tudo por dw. E aí eu ia chegar nisso aqui, ó. Então, dy sobre dw, né, a derivada total de y em relação a w, vai ser quem? A derivada parcial de y em relação a w. Então, eu vou derivar y em relação a w, mantendo o x constante. Eu vou ficar com quem? Com menos 2w. É isso aqui. Mais o produto dessas duas derivadas. Ó. A primeira, a derivada parcial de y em relação a x. Então, eu vou manter w constante. A derivada disso aqui em relação a x vai ser 3. E quem que é a derivada de x em relação a w? Está aqui, ó. 4w mais 1. Então, 3 vezes 4w mais 1. Fazendo aqui as continhas, eu vou ficar com 12w menos 2, 10w mais 3 vezes 1, 3. Então, para um dado valor inicial de w, eu vou ter aqui um número. Digamos que w é 1. Então, aqui eu vou ter quanto? 13. O que é que significa esse 13?
que se eu variar o W em uma unidade, o Y vai variar em quantas unidades? Aproximadamente em 13 unidades. Nessas 13 unidades, eu já estou considerando quem? Tanto o efeito direto, como o efeito indireto que vem através de X. Quanto que é direto e quanto que é indireto? Desses 13. Se eu considerar W igual a 1, aí a gente viu que essa derivada total ia dar 13. 13 vai indicar o quê? A taxa de variação em Y por unidade de variação em W. É como se eu variasse o W em unidade, o Y fosse variar em 13. Mas esse 13 é a soma de dois efeitos, né? O direto e o indireto. Desses 13, quanto é direto e quanto é indireto? Se eu fosse considerar só o direto, para o W igual a 1, ia dar quanto? Menos 2. Ó. Se eu considerar o indireto, o W1, vou ficar aqui com 5 vezes 3, 15. Aí o 15 com menos 2 que dá os 13. Mas se for só o efeito direto, eu ia ter que um aumento de uma unidade em W ia diminuir o Y em menos 2. Mas o aumento de uma unidade em W, através de X, como eu vou alterar X, isso vai afetar Y, aumentando Y em 15 unidades. Então, 15 menos 2 vai me dar 13. De novo, isso é uma aproximação para o ΔY, certo? Como eu considerei uma variação em W de uma unidade, o erro que eu estou cometendo aí eu acho que é grande. Mas se eu pegar aqui o dW, né, uma variação em W, bem pequenininha, 0,01, aí esse meu erro vai ser bem pequenininho. Tá? Alguém podia perguntar, bom, eu quero a derivada de Y em relação a W. Eu tenho que Y é isso aqui, e eu tenho que W, que X é isso aqui. Eu não posso pegar esse X e jogar aqui dentro, não. Substituir X aqui, ó, o 2W ao quadrado mais W mais 4. E aí eu vou ter uma função de uma variável só. Eu não quero saber o impacto de W em Y. Então eu substituo X pela expressão dele em W. É uma outra forma de fazer, ó. Substituir X por 2W ao quadrado mais W mais 4. Fazer umas continhas aqui, ó. E eu vou ter que Y vai ser 5W ao quadrado mais 3W mais 12. Quem é a derivada de Y em relação a W? 10W mais 3. Igual que a gente tinha achado anteriormente. Posso fazer assim? Pode. A questão só de fazer assim é que se na questão for pedido os efeitos diretos e indiretos, aqui você não vai ter, né? Aqui você vai ter o efeito total. E fazendo assim, eu sei quem é o efeito direto e sei quem é o efeito indireto. E aí pode acontecer na questão, da questão pedir, além desse efeito total, o efeito direto e o efeito indireto, para um dado W, por exemplo. Se eu fizer assim, ó, eu só tenho o efeito total. E assim eu sei quem é o direto e sei quem é o indireto. E a gente só está utilizando, assim, as técnicas de derivação, as regras, são as mesmas que a gente viu anteriormente, tá? Então, é só lembrar isso aqui, ó. Esse conceito aqui. Que é a derivada total, né? É quando eu tenho uma variável influenciando na outra, consequentemente, eu vou ter dois efeitos, o efeito direto e o efeito indireto. O direto é dado por quem? Pela derivada parcial, e o indireto pelo produto dessas duas derivadas. Mais um exemplo. Calcule aí a derivada total de z em relação a t, onde z é x ao quadrado menos 8xy menos y ao cubo, em que x é 3t e y é 1 menos t. Então, como eu falei na observação, no slide anterior,
um método alternativo para a gente encontrar a derivada total é o quê? É a gente achar primeiro a diferencial total. Quem é diferencial total de z? Quem é o dz? É a derivada parcial de z em relação a x vezes dx, mais a derivada parcial de z em relação a y vezes dy. Está aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Eu quero dz sobre dt. Então, eu vou dividir tudo por dt. Ou seja, multiplicamos os lados por 1 sobre dt. E eu vou ficar com isso aqui, ó. Então, isso aqui é o que eu quero, né? É a derivada total de z em relação a t. Eu vou ter que achar isso aqui, ó. A derivada parcial de z em relação a x, vezes a derivada de x em relação a t, mais a parcial de z em relação a y, vezes a derivada de y em relação a t. Mais uma vez, presta sempre atenção nos símbolos, ó. Esse símbolo aqui está indicando que eu estou calculando uma derivada parcial. Por quê? Porque z depende de mais de uma variável, de x e de outras. Ó. Aí aqui eu estou derivando em relação a x, mantendo as outras, aqui no caso y constante. Já o dzinho, ó, dx dt, é a derivada de x em relação a t. Como eu estou usando essa notação de d, é porque x só depende de uma variável, t, ó. Tá? Então, dz dt, vou calcular primeiro esse produto aqui. Então, a derivada parcial de z em relação a x, eu vou considerar y constante, 2x menos 8y, vezes quem? A derivada de x em relação a t. A derivada de x em relação a t, ó, vai dar 3. Mais, agora, essas outras duas. Derivada parcial de z em relação a y, eu vou considerar x constante, então aqui vai dar 0. Aqui vai me dar menos 8x, e aqui menos 3y ao quadrado. E a derivada de y em relação a t, ó, menos 1. Aqui eu vou fazer umas contas, ó, e vou encontrar 14x menos 24y mais 3y ao quadrado. Aqui também, poderia substituir x por 3t e y por menos 1t. Eu ia ficar com z como função só de t. E aí eu derivava z em relação a t. Aí eu ia chegar numa expressão em termos de t. E depois eu teria que voltar para x. Se eu quiser ter ela aqui, ó, como eu botei aqui em termos de x, né? Porque se eu jogar aqui, ó, em termos de t, basta eu jogar, né? X igual a 3t, y igual a 1 menos t. Não sei se eu fiz isso aqui. Não fiz, não. Eu posso jogar ó, x igual a 3t, y igual a menos 1t. Vou obter uma resposta aqui. Que é a mesma resposta que eu obteria se eu jogasse aqui, ó, no início, e derivasse z em relação a t. Posso fazer essa substituição e derivar. Sendo que fazendo assim, ó, eu sei os efeitos de cada uma das variáveis, né? Eu sei o efeito de t em z através de x, que é dado por isso aqui, e sei o efeito de t em z através de y, que é dado por essa outra expressão aqui. Por isso que é importante vocês saberem fazer assim, tá?